Estamos começando mais um programa Show de Saúde, canal 11.1 TV Cuiabá. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Eu, Barone Guerra, estarei com você aqui por 1h30, junto com o meu convidado, Dr. Juliano Sarissarenko, que vocês já vão conhecer. Gente, muito obrigado por nos permitir entrar no seu lar todas as terças-feiras, às 19 horas, levando informações pertinentes à saúde, estética e beleza. Muito obrigado de coração. Lembrando que esse programa vai ao ar também aos sábados, às 8 horas da manhã, e pela nossa rádio, Digoreste Web Rádio, nas quartas-feiras, às 10 horas da manhã, tá certo? Muito obrigado a todos. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre cardiologia, tá? No dia 9 de junho agora foi o Dia Nacional contra a Insuficiência Cardíaca. Só informações que nós temos aqui, mais de 3 milhões de brasileiros sofrem hoje dessa patologia. Tá? 14 milhões de pessoas têm doenças cardiovasculares aqui no Brasil. São mais de 400 mil mortes por ano, isso é 30% dos motivos de mortes aqui no Brasil, entre o nosso povo. Então eu trouxe hoje o Dr. Juliano Sarissarenko, que vai estar navegando, passeando sobre essa patologia, respondendo a pergunta de vocês. Solta a vinheta. Agora sim, de volta em definitivo, estou aqui com o Dr. Juliano Sarissarenko, cardiologista da Clínica Coração em Dia. Seja bem-vindo, viu, doutor? Muito obrigado pelo convite, por ter aceitado o convite para participar do programa com a gente. O senhor atende hoje na Clínica Coração em Dia, onde mais, doutor? E no Hospital São Mateus. São Mateus. Isso. São Mateus aqui no bairro da Saúde, né? Isso. É isso. Então, estamos com o doutor aqui, ele vai estar falando um pouquinho sobre esses problemas cardiovasculares. Já temos perguntas para fazer. O senhor observou, só leu aqui os dados que eu passei. Hoje são mais de 14 milhões de pessoas com doenças cardiovasculares no Brasil. Esse número, ele, na opinião do senhor como cardiologista, ele está crescendo nos últimos anos? Ou porque depois que apareceu a Covid, é verdade que as outras doenças parece que sumiram, né? Mas ele continua crescendo, né? Sim, a doença cardiovascular é a que mais mata no mundo e no Brasil, em Cuiabá também. E o problema cardíaco, ele é uma doença silenciosa, foi ofuscado pela Covid, mas ela com certeza continua crescendo, ainda mais nesses quadros agora que a gente viu de paciente ficar mais sedentário em casa, né? Ter maior quadro de obesidade relacionado à comida. Acabou se agravando. Acabou, então, às vezes se agravando, exatamente. A incidência em consultório, então, aumentou. Isso, exatamente. Tá. Doutor, eu tenho algumas perguntas para fazer. Eu vou começar aqui com a Iris Almeida, ela é de Criciúma. A pergunta dela é a seguinte: quais são os sintomas do problema cardíaco? Aqueles primeiros sintomas. Então, existem algumas características dos sintomas cardíacos. Se eu pudesse enumerar, o primeiro deles seria a dor torácica, que é uma dor relacionada ao esforço físico, em geral dor cardíaca. Ela tem, em geral, irradiação para o membro superior esquerdo, pescoço, pode durar 20 minutos ou mais. Então a pessoa precisa ter essa orientação. Falta de ar também está relacionada com a insuficiência cardíaca. Tá? Paciente que costuma ter falta de ar ao esforço físico, ou falta de ar que costuma agora piorar com pequenos esforços também, tem que ficar mais atento. Isso é sintoma que tem que procurar um cardiologista. E a falta de ar também tem relação hoje em dia muito com que as pessoas têm que tomar cuidado com o uso de anabolizante, que às vezes
também tem uma relação com essa falta de ar também, que eu lembrei agora, estou só relacionando, mas... Fica à vontade. Porque o anabolizante também tem relação com a insuficiência cardíaca e pode dar problema no coração. Eu vejo muita gente jovem usando, né? Então é uma coisa que tem que chamar atenção. Sim, doutor. Quanto ao clima, nosso clima quente aqui da região centro-oeste, principalmente Cuiabá, já existe um problema respiratório meio que consequente a isso, meio que normal. Se confunde muito isso em consultório? A pessoa, de repente, ir no consultório com falta de ar e achando que está com problema cardíaco? Confunde também, e confunde também com ansiedade também junto, né? As pessoas, hoje em dia, não sei se pelo também questão da Covid, problema financeiro, de ficar muito tempo em casa, também tem a ansiedade, pessoas faleceram, né? Recentemente. Então, às vezes, tem a falta de ar. E aí, outro sintoma que também às vezes está relacionado é a palpitação. Então, também está relacionado com o sintoma cardíaco e pode remeter também a uma arritmia. Tá aí respondida a pergunta do Iris Almeida, não sei se é homem ou mulher, mas é Iris Almeida, lá de Criciúma. A outra pergunta que nós temos aqui, o que é arteriosclerose? A pergunta é, o que é arteriosclerose, como detectar e o que causa? Então, a arteriosclerose é uma doença que acomete os vasos do corpo, é uma doença inflamatória que vai inflamando os vasos do corpo, as artérias do nosso corpo humano. Essa inflamação ela vai provocando uma alteração da estrutura do vaso, provocando acúmulo de gordura e, consequentemente, provocando uma diminuição do lumen do vaso e, consequentemente, uma diminuição da passagem do sangue. E isso a longo prazo vai levar a uma formação de placas e rigidez da artéria, levando ao processo de aterosclerose. E, consequentemente, a aterosclerose, se evoluindo, obstruindo totalmente o vaso, vai levar a um infarto, se for dentro do coração, ou se for na região do cérebro, que é o acidente vascular cerebral, que é o derrame. E como podemos detectar isso? Então, do infarto está relacionado com sintomas que podem ser dor no peito. Existem exames hoje em dia para detectar, por exemplo, ultrassom de carótida, que a gente vê se tem placa de gordura, se tem espessamento intimal maior. Hoje a angiotomografia consegue detectar placas dentro do coração e calcular o volume de obstrução. O próprio ultrassom da barriga pode detectar a placa na aorta. O ultrassom das pernas também consegue ver. Então há várias maneiras, na verdade, da gente detectar a patologia. Isso, sempre o médico avaliando o nível de colesterol e determinadas características do paciente, pode avaliar e detectar isso. E o que causa, qual a causa dessa patologia? Na alimentação seria gorduras, essas coisas? Isso, em geral, má alimentação, tem fator genético, né? A história familiar também tem relação. Paciente que tem pressão alta, mal controlada, também vai ter um maior nível de inflamação e aí vai ter mais risco de aterosclerose, o diabético principalmente, obesidade, tabagismo. N fatores, né? Esses são os principais. Quem fez essa pergunta foi o Ernesto Siqueira, Portal do Sol, Várzea Grande. Muito obrigado a toda a população de Várzea Grande que participa do programa com a gente. Doutor, o que é endocardite? Então, a endocardite é uma infecção que acomete as válvulas do coração. E o coração tem quatro válvulas. Válvulas tricúspide, mitral, aórtica e pulmonar. Tem origem, em geral, dentária, pode ter origem pacientes usuários de drogas, que em geral acomete ao lado direito do coração pelo acometimento, a injeção endovenosa, né, de drogas. E, em geral, também tem relação com a origem dentária, né, que eu já falei, acometimento de pele, organismos de pele, mas o dentário é o principal. E acometem as válvulas do coração, levando a inflamação, infecção
às vezes perfuração da válvula, formação de abscesso, então são casos graves e às vezes o paciente evolui com insuficiência cardíaca, arritmia e, em determinados casos, se não for tratado, até a morte. Esses seriam os fatores de risco, né? É. Quem fez essa pergunta foi Emília Maria, Paiaguás, Cuiabá. O que é miocardite e quais os sintomas? Quem pergunta é Simonal Martins, CPA 2. Então, miocardite, ela é uma inflamação do coração, né? Na Covid também teve muitos casos relacionados à inflamação do coração pelo próprio vírus da Covid. E a miocardite, ela pode levar a uma dor torácica também, arritmias com palpitação, e em alguns casos, se o músculo cardíaco estiver muito acometido, pode levar a crescimento do coração, em alguns casos, insuficiência cardíaca. Tem que ser acompanhado com cardiologistas. Em geral, pode ser, tem tratamento, pode ser utilizado anti-inflamatórios, como a colchicina, e o principal exame para ser avaliado é a ressonância magnética do coração. Nós temos em Cuiabá e a gente consegue verificar corretamente a miocardite. Doutor, essa pergunta não está aqui, é uma pergunta que eu estou fazendo para o senhor. O problema cardíaco, ele não tem volta, né? Ele não é um problema que tem cura, né? Então, tem determinados casos que, por exemplo, insuficiência cardíaca, que a gente fala da síndrome do coração partido, que é alguns casos de insuficiência cardíaca, que em alguns casos pode haver até resolução passada a fase da causa, né, que é, em geral, um estresse agudo. Mas a insuficiência cardíaca, por exemplo, pós-infarto, é uma doença irreversível e tem que ser tratada. Pode haver uma melhora? Pode, mas, em geral, é uma doença controlável, essa é a palavra. As doenças cardíacas ou cardiovasculares, em geral, são doenças controláveis e elas podem ser prevenidas. Por isso, às vezes, tem que usar remédio para prevenir que lá no futuro evolua para o infarto ou uma piora da insuficiência cardíaca, uma pressão alta muito descontrolada pode evoluir para insuficiência cardíaca e aí evolui uma doença irreversível. Então, existe uma fase, vamos dizer assim, existe uma fase de controle estável, existe uma fase irreversível, instável, ou às vezes estável também, mas que pode ser controlado. E existe uma fase irreversível, mas incontrolável e instável, vamos dizer assim. Entendi. No caso, como a diabetes também, ela pode levar a tudo isso, né? Também, a diabetes sempre está relacionada. Vamos para a próxima pergunta aqui. Quais são os sintomas de um infarto silencioso? Primeiro, eu gostaria que o senhor explicasse o que é um infarto silencioso. E quais os sintomas que levam? Quem pergunta é Suzana Mordani, ela é da Chapada dos Guimarães. Então, eu acho que na verdade, eu vou dizer mais, o infarto, eu acho que, não sei se a palavra certa seria silencioso, mas eu acho que ele pode dar sintomas inespecíficos. Então, por exemplo, uma mulher, por exemplo, diabetes também, idoso, que é um pouco mais limitado, ele às vezes, como ele é limitado no esforço físico, às vezes ele tem sintomas atípicos, como às vezes uma falta de ar, a pessoa acha que não é nada, mas está evoluindo já com infarto. Então, a própria dor, às vezes uma dor nas costas, que pode estar relacionada com o coração e a pessoa não sabe, né? Que mais? Alguma palpitação que a pessoa não teve uma relação, mas são pacientes que requerem mais cuidado, por exemplo, mulheres, diabéticos, idoso. Então, assim, é um infarto quase silencioso, vamos dizer assim. Quando nós vamos ao consultório, eu sei porque eu estive no consultório há pouquíssimo tempo atrás, nós fazemos a esteira e ali o profissional consegue detectar se você tem alguma irregularidade ou se tem um risco eminente de infarto, ou se passou por um risco eminente de infarto. Isso se consegue comprovar na esteira com aqueles equipamentos. Seria isso, doutor? Isso. Então, o cardiologista ele tem vários exames que ele pode ser feito
para ajudar ele no dia a dia. Um deles é o teste ergométrico. O teste ergométrico é um exame muito útil porque ele avalia pressão, avalia o risco de infarto, avalia propriamente se o paciente vai ter dor no peito, arritmia e a própria avaliação da pressão e comportamento dela. Ele é um teste muito útil, barato e que é um exame que eu diria que é um exame de triagem, porque ele consegue, no primeiro momento, avaliar se o paciente está em risco iminente e precisa, em algum caso, mais urgência. E aí já vai para o exame de angioplastia. Não, então, aí isso aí é um outro... Podemos aprofundar um dia num outro momento, mas sim, eu sou intervencionista também. Sim. E essa é uma outra etapa, vamos dizer assim. O paciente que tem um teste ergométrico alterado, muito sintomático, de alto risco, então, em geral, ele pode ser submetido para uma angiografia, que é o cateterismo. Angiografia. Que é nada mais que verificar o lume das artérias e se tem alguma obstrução, que a gente fala em geral mais de 70%, com risco de infarto. E aí sim faz o tratamento com colocação de stent para desobstruir o vaso do coração. Sim, entendi. Bom, muito obrigado aí ao pessoal que tem nos mandado as perguntas. Suzana Mordani, muito obrigado da Chapada. Um grande abraço aí a todos da Chapada, Guimarães, Campo Verde, ali região. Muito obrigado mesmo, estão sempre aqui com a gente. Doutor, nós temos uma pergunta aqui de Maria Antunes, ela é de Colíder MT. Ela faz a seguinte pergunta. Quais os sintomas de um infarto no jovem? Qual o problema cardíaco no jovem? O senhor estava falando sobre anabolizantes, uma série de coisas. Hoje tem esse hábito de se misturar energético com bebida. E nós estamos perdendo os nossos jovens por problemas cardíacos cada vez mais jovens. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, o parecer do senhor como médico nessa situação dos jovens estarem indo embora por problemas cardíacos, né? E cada vez mais jovens, e depois a respondesse a pergunta dela, quais são os sintomas para o jovem ficar atento? Então, nos jovens, o que a gente tem que ter em mente é que pacientes podem ter problemas cardíacos em qualquer idade. Então a gente divide os abaixo de 30 anos e os acima de 30 anos. O acometimento cardíaco por morte, acima de 30 anos, já começa a manifestar a doença aterosclerótica, que é o que a gente já estava falando. Que é a obstrução dos vasos por placas de gordura inflamatórias e obstruindo, levando a infarto, acima de 30 anos. As causas mais comuns abaixo de 30 anos de morte cardíaca são ou uma malformação coronariana, que o paciente nasceu, ou alguma doença genética, uma cardiomiopatia hipertrófica, que também tem relação familiar, ou miocárdio não compactado, por também arritmia, ou alguma outra malformação congênita. Com relação ao uso de anabolizantes, o que a gente vê é cada vez mais jovens usando indiscriminadamente e o nível de dosagem, não existe um nível de dosagem seguro, que é uma pessoa, que é comum as pessoas jovens ter aquela falsa ilusão de que eu estou usando um pouquinho, não vai fazer mal para o coração. Não tem nível de segurança, vamos dizer assim. A dose que você usa, independente de praticar atividade física ou não, principalmente aqueles pacientes, aqueles jovens que usam na academia. Hoje em dia eu vejo, além do injetável, usando via oral. Então existe uma mistura, mas com a ideia de atingir alta performance. Mas a gente sabe que o acometimento cardíaco, cedo ou tarde, vai acontecer. E é o que eu acabei de falar, não existe uma dose de segurança. Então, pouquinho ou poucão, vai acontecer algum efeito colateral. Nós vemos esse pessoal de academia, você vê, os caras grandes, né, forte, as veias tudo saltando para fora. É preocupante, né? É preocupante. Porque são músculos formados, né? Cigarro eletrônico também, que é proibido, né? Tanto é que teve
uma ação da polícia no mercado público ali, que o cigarro eletrônico, o problema dele é que ele às vezes faz até mal que o cigarro normal, porque ele junta muitas substâncias tóxicas naquele líquido. Então é ferro, tem até uma lista de mais de 50 substâncias. O cigarro eletrônico, ele é igual ou mais perigoso que o narguilé? Não, o narguilé eu acho também, não sei te dizer exatamente da composição dele, mas o problema do cigarro eletrônico é que ele tem vários compostos e na queima até da substância, esse líquido, ele piora mais ainda. Eu estava lendo uma matéria, realmente ele foi proibido, houve uma apreensão, né? Mas o povo continua usando, né? A verdade é essa. E usa publicamente. E pela falsa impressão de que não faz tão mal quanto o cigarro normal. Na verdade, os dois deviam ser proibidos, né? E o jovem continua nessa falsa ilusão. Vou fazer uma pergunta para o senhor, nesse sentido do cigarro, por exemplo. Eu sou ex-fumante, fumei até 6, 7 anos atrás. Mas diz que você para de fumar, ainda demora um tempo para isso sair do seu organismo. O senhor tem essa resposta para a gente? Quanto tempo? Até 1 ano a gente considera como fumante, até 1 ano. E ex-tabagista a gente considera até 10 anos. Após 10 anos que dá para já considerar isso. Então eu com 7 anos eu ainda estou... ainda está na fase de remissão ex-tabagista, vamos dizer assim. Entendi. Após os 10 anos já começa a ver E quando vai... Então 1 ano é considerado fumante ainda. Fumante ainda. Tá aí, gente, tá vendo? Tá em tempo aí, quem está nos assistindo, parar de fumar, parar com o cigarro. Cigarro eletrônico, gente, foi proibido. Está aqui o cardiologista, um cardiologista reconhecido em todo o estado do Mato Grosso, reconhecido no Brasil, está falando que faz mal, tá? Porque o jovem, às vezes, ele se revolta contra as leis. Tipo assim, é proibido, então agora eu vou fazer. Mas não é questão disso, é proibido e é prejudicial à saúde. Então nós temos que ter consciência. Os jovens de hoje são os pais de amanhã. Então nós temos que ter consciência. Então eu tenho meus adolescentes lá e a gente tenta policiar e parece que quanto mais proibido, fica mais gostoso o negócio. Só que não é assim que funciona, é uma questão de saúde. Vocês estão ouvindo de um profissional reconhecido em toda a região centro-oeste, tá? Ítalo, falando nisso, coloca pra gente aí as informações da Clínica Coração em Dia aí na tela pra gente, por favor. Tá lá, gente, ó, Clínica Coração em Dia, onde o Dr. Juliano Sarissarenko atende, tá? Clínica Coração em Dia fica no CPA 2 ou CPA 1 ali? CPA 1. Ali é CPA 1. Tem mais uma unidade agora em Várzea Grande. Tem mais uma em Várzea Grande aonde? É ao lado do Hospital Santa Rita, junto com a Clínica CEMED. Tá aí, ao lado do Hospital Santa Rita tem mais uma unidade da Clínica Coração em Dia, inclusive vamos pegar essas informações, Ítalo, depois para colocar na tela também. Entre em contato com a clínica, procure as redes sociais, conheça um pouquinho mais do profissional do Dr. Juliano Sarissarenko, tá? Que inclusive tem até um livro aqui que a gente vai comentar daqui a pouco. E aproveitando que o senhor falou do Hospital Santa Rita, e um grande abraço para o Dr. Farina, nosso parceiro também, um grande abraço lá para toda a equipe do Hospital Santa Rita. Tá? Doutor, a gente vai para um breve intervalo comercial e na volta nós vamos continuar com as perguntas, tá? Tem várias perguntas a serem feitas ainda, mas antes nós temos aquele quadro que é Dicas de Saúde, e hoje nós estamos com um profissional dando uma dica importantíssima. Coloca na tela, Ítalo, por favor. Eu sou o Dr. Magno César, cirurgião plástico da clínica Magno César. A dica que eu vou dar para vocês hoje é sobre o pré-operatório de uma cirurgia plástica. Todo mundo sabe que exames de sangue, que avaliação cardiológica são coisas fundamentais para a segurança de uma cirurgia. Mas existem alguns outros aspectos que vale a pena mencionar e que vale a pena vocês cuidarem. Por exemplo, vitamina D. A vitamina D, ela é um hormônio muito importante para a imunidade. E você vai fazer uma cirurgia em que você deve ter a tua imunidade perfeita, muito boa, funcionando bem, para que você não tenha uma infecção e não comprometa
a qualidade da cirurgia que você fez. Outro aspecto importante, a inflamação do organismo. Todos nós temos um determinado nível de inflamação no organismo. Um anti-inflamatório natural muito eficiente é o ômega 3. Muitas pessoas têm uma inflamação natural grande, isso vai aumentar a inflamação da cirurgia, vai aumentar a inflamação no corte, na cicatrização, prejudicando toda a recuperação cirúrgica. Então, muitas vezes deve-se avaliar isso também nos exames pré-operatórios, com alguns exames de sangue específicos, e então se fazer a suplementação com ômega 3, certo? Outros aspectos importantes, a condição física do paciente. O exercício físico, o controle adequado do peso, estar no peso correto, vai ajudar muito na qualidade do teu resultado. E você deve fazer exercício físico até para otimizar a tua recuperação cirúrgica no pós-operatório. O exercício faz o organismo produzir mais fatores de regeneração tecidual, mais fatores de cicatrização. Portanto, porque o exercício físico exige restauração tecidual. Tudo isso é otimizado e vai ajudar no teu pós-operatório. Essa foi a dica de hoje. Até a próxima dica. Seu prédio está seguro? Portaria remota 24 horas da New Line. Segurança e economia de até 70%. É prático e moderno. newlinesegurança.com.br. Instituto Machado. Todas as especialidades em um só lugar. Harmonização facial, implante dentário guiado por computador sem corte, lentes de contato, ozonioterapia. Instituto Machado. Aqui é o seu lugar. Verificado é aquilo que foi confirmado. Você pode acreditar, confiar, porque já é. Como a graduação na Unifac. Os melhores cursos presenciais em 7 municípios. Com mensalidades a partir de R$ 155, com toda a qualidade e estrutura de uma católica. Faça sua matrícula agora mesmo e tenha o seu futuro verificado. Faça a Unifac, a católica de Mato Grosso. When I'm on my own, I always miss you when you're gone. I miss you when you're gone. I call you on the phone, and I always miss you when you're gone. I miss you when you're gone. When are you coming home? I always miss you when you're gone. I miss you when you're gone. I call you on the phone. Não passe calor, passe no Atacadão Climatização e deixe seu ambiente mais agradável. Equipe especializada em instalação e manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado residencial e comercial. Em até 12 vezes no cartão, sem juros. Agende seu horário pelo WhatsApp ou faça-nos uma visita. Eu espero no meu Deus, confiarei. Confiarei.
let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just. I got a thing for causing arguments, but in my defense, I'm scared to walk away. And what I'm trying to say about me, I don't know me very well. If I'm acting like someone new. And what you got to say about us? Don't you see that I'm real? If I'm acting like someone new. And what you got to say about us? Don't you see that I'm here to say you should start trusting me? Estamos de volta com o programa Show de Saúde, canal 11.1 TV Cuiabá. Muito obrigado a todos vocês, telespectadores, que nos permitem entrar nos seus lares todas as terças-feiras, às 19 horas e sábado, às 8 horas da manhã. Lembrando do programa na rádio, toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, na Digoreste Web Rádio. Gente, estou recebendo aqui o Dr. Juliano, tendo o prazer de receber o Dr. Juliano Sarissarenko, cardiologista da Clínica Coração em Dia, que vocês viram aí na tela, para que vocês conheçam um pouquinho mais. O doutor tem esse livro aqui, que foi feito por ele, escrito por ele, há um ano aproximadamente, quase um ano. Esse livro, ele nasceu da ideia de estar fazendo doações, tá? O valor do livro, se eu não me engano, é R$40, e esse valor é doado, mas eu vou deixar o doutor estar explicando onde nós podemos encontrar esse livro para participar dessa campanha, e essas doações, elas são feitas de que forma, doutor? Então, esse livro ele foi escrito nas minhas indas e vindas do meu doutorado em São Paulo. E a ideia do livro é justamente esclarecer algumas dúvidas do paciente, como risco cirúrgico, como é que mede a pressão, dieta, atividade física, por que infarta. E vai ter um volume 2, que eu acho que ano que vem. E a ideia do livro também é essa: além de ajudar o paciente, o valor ele é revertido, é doado. Inicialmente a gente pensou em comprar desfibriladores, que é um aparelho que se usa para pacientes que têm uma parada cardíaca, uma ressuscitação imediata, escolas, shoppings, própria estação de ônibus deveria ter, mas não tem, e pode salvar uma vida. E esse ano a gente com a pandemia doou bastante cesta básica, máscaras de equipamentos de EPI para profissionais de saúde, e a gente pode ajudar bastante gente. E para adquirir esse livro, onde que nós encontramos? Então, esse livro pode ser adquirido para Americanas, no site da Americanas, na Janina. Tá certo, em Cuiabá. Tá aí. E na Climed também tem. Aonde? Na Climed também. Na Climed. Aqui no prefácio diz: você pode construir um futuro diferente e melhor, saindo do seu comodismo e evitando coisas básicas do seu dia a dia. Tá aí, gente, um recado bem direto, bem claro para todo mundo: é sair do comodismo. A gente vai falar um pouco sobre isso agora, doutor. Daqui a pouco nós vamos entrar nessa parte, que é justamente atividade física e tal, que existe muitos paradigmas nessa situação quando falamos de cardiologia, né? A gente já vai entrar lá. Mas antes, eu tenho uma pergunta aqui da Cristina Souza, ela é de Vinhedo, São Paulo. Quais são os sintomas de que o coração não está bem? Então, os sintomas podem ser aqueles que a gente falou no início. Quais são os sintomas do coração? Então, dor torácica com relação ao esforço físico, que melhora em repouso, é uma dor que tem duração de maior de 20 minutos. Sintoma de falta de ar relacionado também aos esforços, ou que piora nos últimos semanas com pequenos esforços. Palpitações, também tem relacionado com arritmias. Esses são sintomas que podem
E nós temos aí alguns tipos de infarto, né? Quais são esses tipos de... Maquiavan Domingues, de Diamantino, Mato Grosso, ele pergunta. Quais os tipos de infarto e se o senhor poderia explicar esses infartos? Então, o infarto, ele pode estar relacionado com a doença arteriosclerótica, que é a mais comum, que a gente já falou no começo do programa, que é a doença, formação de placas de gordura obstruindo a luz do vaso, até que ocorre a obstrução total e aí infarto e necrose do vaso. Existem situações que não relacionadas com a doença arterioscleróticas, que é quando ocorre o vasoespasmo da artéria, ou seja, a artéria se contrai tanto que interrompe o fluxo e pode levar até um infarto. Existem pacientes que precisam usar, às vezes, remédio para ajudar esse vasoespasmo e diminuir isso aí. O mau funcionamento do endotélio também pode levar a alguns casos de hipofluxo, vamos dizer assim. E outras relacionadas ao infarto, está relacionado com a própria miocardite, pode haver uma inflamação com necrose do músculo, em alguns casos, e levando a algum tipo de infarto. Tá certo. Queria agradecer aí o doutor Magno César, que deu aí a dica de hoje sobre pré-operatório em cirurgia plástica. Muito obrigado, viu, doutor Magno? Muito obrigado mesmo. Daqui a pouco nós vamos ter uma dica com a doutora Letícia, tá? Doutor, agora chegou aquela hora que eu falei para o senhor. Quem tem problema de coração, a pessoa já tem o problema, já foi constatado, ele pode fazer exercício físico? Então, se o paciente teve um infarto, por exemplo, cardíaco, e foi tratado adequadamente, a artéria foi desobstruída, o coração ele teve uma recuperação completa, esse é um paciente, um bom candidato a voltar à prática de atividade física regularmente, mais precocemente. Agora, a gente tem outros casos, por exemplo, com um paciente que tem um infarto, evolui com uma causa de insuficiência cardíaca, ou propriamente o paciente que tem uma insuficiência cardíaca descompensada. Esse é um paciente que não vai tolerar o esforço físico, então ele é um paciente que precisa de uma medicação, numa readaptação para a atividade física. Em geral, a gente até recomenda auxílio de fisioterapeuta para acompanhar isso. Existem vários medicamentos que devem ser associados para aumentar a sua capacidade de caminhada. Então, existe uma readaptação, mas ele pode sim, com certeza, fazer atividade física. Cada caso é um caso e deve ser avaliado pelo cardiologista com exames adequados, né? O próprio teste ergométrico vai ajudar muito no auxílio de se o paciente está tolerante, se tem algum grau de isquemia no eletro, no esforço. E é isso aí. Então, são vários critérios e vários casos. Cada caso tem que ser avaliado detalhadamente. Quem fez essa pergunta foi Biel Paris, ele é de Varginha, Minas Gerais. Já estive lá. Um grande abraço aí pro povo de Varginha, viu? Continuando nessa linha, qual o melhor... A pessoa não tem problema cardíaco. Ela foi lá, ela não tem. Ela quer manter a saúde do coração. Qual o melhor exercício para isso? Então, depende também é tudo relativo, porque o exercício físico, tanto uma caminhada quanto uma corrida, também pode ser benéfico. O que a gente recomenda sempre é a prática de atividade física regular. Existem estudos que mostram que existe uma redução do risco cardiovascular de 9 a 12 km por semana. Então a pessoa ela pode praticar atividades físicas regulares, como uma caminhada 3 km a 3 vezes por semana, já vai vai ajudar a diminuir o risco cardiovascular. Claro que o paciente também tem que controlar os fatores de risco, entre eles hipertensão, obesidade. Não adianta ser também obeso e caminhar ou fazer atividade física com a pressão descontrolada, por exemplo. Então, existem também um conjunto de fatores que tem que levar em consideração na hora de praticar atividade física também. Tá, doutor. Mas independente, é aconselhável
que todos passem pelo médico cardiologista antes de começar qualquer tipo de atividade física, né? Independente de ter o problema ou não. Com certeza. E que é o que a gente já acabou de falar. Existem vários tipos de doenças e cada pessoa deve ser pelo menos uma avaliação. Por exemplo, que a gente acabou de falar, após os 30 anos, a doença arteriosclerótica do infarto é a que mais mata, já a partir dos 30 anos. Então, você imagina quantas pessoas acima de 30 anos tem na academia que nunca passaram numa avaliação, nem um eletro fizeram, nem uma medição de pressão fizeram. Então, isso é grave mesmo. Tem que ser avaliado por um cardiologista, tem que fazer um acompanhamento da pressão. Eu costumo sempre dizer que as pessoas têm que medir a pressão em casa mesmo, usando o aparelho adequado. Existem formas de medir a pressão corretamente, que está no livro também. E é isso aí. O exercício físico ele é benéfico e deve ser acompanhado sempre com um médico, cardiologista. A isso também podemos atribuir aí esse fator morte, óbito, das pessoas mais jovens, né? Achando que está aí tudo ok, vai lá, acaba expondo o corpo a um esforço maior e acaba tendo um infarto. Sim, é muito comum a gente encontrar jovens, que é o que eu acabei de falar, usando anabolizante, vai na academia e nunca foi no cardiologista. É impressionante. Você falou do anabolizante, nós temos uma pergunta aqui. Usando hormônio, né? Hoje em dia a gente não fala anabolizante, usando hormônio. 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 Nós temos uma pergunta aqui, Tadeu Águila, ele é de Buenos Aires, Argentina. A pergunta dele é o seguinte: hoje se usa muito esses medicamentos para melhorar a sua atividade sexual, para melhorar a sua performance. Esses medicamentos hoje, para quem tem problema cardíaco, é fatal, né? Então, essa é uma pergunta. E a outra que eu quero fazer para o senhor depois é o seguinte: hoje tem muitos jovens usando. Vai lá na farmácia, compra o tal do azulzinho, menina aí de 20 e poucos anos. Isso pode acarretar também esse problema cardíaco nos mais jovens? Então, a utilização não é estimulante sexual, é um vasodilatador. É o Viagra, né, que a gente costuma sempre falar, porque é o azulzinho. Ele tem que ser avaliado, pacientes que possuem risco de infarto, eles devem ser avaliados adequadamente pelo cardiologista, porque esse tipo de remédio eles provocam um desequilíbrio da circulação do coração, às vezes pode provocar um infarto. E se acometer uma região importante do coração, pode levar a um infarto fulminante, até morte. Então, o paciente precisa ser avaliado a pressão, avaliado se ele tem risco de infarto, e aí se tiver tudo bem, pode ser aconselhado utilizar. Existem aqueles de uso diário e aqueles de uso intermitente. No jovem, o que a gente tem que observar é mais a questão da pressão. O urologista pode indicar ou não, mas para o jovem não tem muita indicação, né? É mais uma questão de luxo, né? Pois é, e os jovens cada vez mais estão usando esse tipo de medicamento para melhorar a performance. Mas a questão do coração é mais ou menos isso. É questão de avaliação de pressão e determinada situação em que precisa avaliar se o paciente já tem algum risco de infarto. Então, o paciente precisa ser avaliado antes de fazer o uso do remédio. Tá certo. Respondida a pergunta aí dos nossos irmãos da Argentina. Temos mais uma pergunta aqui. Silmara Dutra, a gente está falando de idade aqui, ela é de Ilhéus, Bahia. Qual a idade para procurar um cardiologista? Existe essa idade? Então, já vamos repetir Mas aí o senhor falou acima de 30 anos, né? Então, acima de 30 anos existe o maior risco de infarto e a doença principal é a arteriosclerose, que obstrui as artérias do coração e leva a infarto. Abaixo de 30 anos também tem as doenças. Então, assim,
todo paciente acima de 30 anos ou abaixo de 30 anos. Acima de 30 anos, o ideal é ir pelo menos uma vez ao ano para avaliar a questão de colesterol, pressão e fazer exames de rotina, avaliando o risco de infarto e saúde cardiovascular. Abaixo de 30 anos, o ideal é principalmente, vamos botar assim, pacientes que têm maior risco de infarto, que são pacientes que já têm uma história familiar, pacientes que têm história, ou seja, pai e mãe. Aí a gente já está entrando numa pergunta aqui, ó. Qual o risco de ser um problema hereditário? Então, e aí entra esse paciente abaixo de 30 anos. Então, é um paciente que tem alguma malformação coronariana, que é alguma coronária que se formou, vamos dizer, errado e pode levar a um risco maior de infarto. Paciente que tem alguma história genética de uma dislipidemia familiar, por exemplo. Paciente que tem história de, principalmente, cardiopatia hipertrófica, que é o coração favorece a formação de arritmia, e em alguns casos tem que ser avaliado, principalmente a questão de risco de morte súbita, miocárdio não compactado, ou alguma outra doença congênita que nasceu e é um paciente que precisa ser avaliado mais constantemente. Tá. Doutor, se falava muito antes sobre coração de atleta, você já ouviu esse termo? Sim. Se falava muito antes, hoje não se fala tanto, que é o coração quando ele muda o tamanho, ele incha, né? O que ocasiona isso? O coração de atleta, esse inchaço do coração? Então, o coração de atleta, ele é vamos dizer assim, uma preparação do coração em resposta à atividade física exacerbada. Mas são pacientes que existe como vamos dizer assim, um preparo excessivo cardíaco, de forma que existe uma redução da frequência cardíaca, vamos dizer, um condicionamento cardíaco, que às vezes existe um aumento da espessura cardíaca, mas é um coração totalmente saudável, ele funciona adequadamente, ele não tem doença propriamente dita, ele não é um coração insuficiente, ele funciona adequadamente e, na maioria dos casos, ele se recupera com o afastamento da atividade física. Então, por isso, mais um motivo também do atleta também ser avaliado por um cardiologista adequadamente. Está respondidas as perguntas, aliás, muito bem respondidas. Chegaram várias perguntas. Obrigado aí todos vocês de casa, meus telespectadores, que nos ajudam a fazer o programa Show de Saúde. O programa Show de Saúde, como eu costumo dizer, é feito por nós, com você, para você. Então, é muito importante você mandar suas perguntas para a gente estar sabatinando os nossos profissionais. Como vocês sabem, o programa Show de Saúde vai ao ar toda terça-feira às 19 horas, tá? Das 19 às 20h30 e repete no sábado às 8 horas da manhã. Então, quem não pegou na íntegra esse programa com o Dr. Juliano Sarissarenko, nós falamos sobre vários assuntos. Você pode assistir esse programa pelas nossas redes sociais ou então no sábado, 8 horas da manhã, na íntegra, para estar acompanhando as respostas do nosso profissional, do Dr. Juliano Sarissarenko. Lembrando que o Dr. Juliano atende na clínica Coração em Dia, que agora eu fiquei sabendo que está com uma unidade também em Várzea Grande, bem próximo ao Hospital Santa Rita, tá? Depois nós vamos estar colocando para vocês. Coloca por enquanto aqui a do CPA para a gente, Ítalo, só para o pessoal estar conhecendo um pouquinho mais, entrando nas redes sociais, entrando em contato, agendando lá. Gente, vamos agendar uma visita com o Dr. Juliano, tá vendo aí, né? Tem que agendar essa visita com o Dr. Juliano, porque às vezes a gente pensa que está tudo ótimo, né, Ítalo? Você que joga bola toda semana, Ítalo, garotão, acha que está tudo bem, tem que ir no cardiologista, né? Sair correndo que nem louco, não, né, doutor? Problemas todos podem ter, né? E também, falando aqui do livro do doutor, tá aqui, ó. Dr. Juliano Sarissarenko, Coração em Dia. Identifique seus fatores de risco cardíaco e tenha um estilo de vida saudável. Está aqui, ó. Tá aqui esse livro, que na verdade ele foi escrito pelo doutor há praticamente quase um ano atrás. Foi em São Paulo, doutor?
essa editora Estante? Sim. Estante de Saúde, São Paulo. Tá aqui, ó. Tá? Parabéns à editora aí. E esse livro você encontra na Janina, né? Sim. Na Janina. E pelo site de compra de livro também, Americanas, por exemplo. Americanas, tal, você encontra esse livro aqui. Tá? Ele custa R$40 e você vai estar ajudando, fazendo uma boa ação, como o doutor disse aqui, porque toda a renda dele é revertida para doações. A gente vai para mais um breve intervalo comercial, mas antes eu queria chamar a doutora Letícia, que tem um recado bem importante para passar para vocês de casa. É com a senhora, doutora. Olá, sou a doutora Letícia, implantodontista e faço implantes guiados. O que seria um implante guiado? É um implante que as pessoas que falam assim, sem corte. Como que funciona? Antigamente, a gente para fazer o implante, a gente precisava da tomografia e a gente vinha com o paciente, vou mostrar aqui. A gente vinha, fazia a parte, a gente descolava aqui a parte da gengiva para a gente conseguir ter acesso ao osso. Aí a gente vinha, colocava os implantes, né? E depois dava o ponto e suturava. Hoje em dia nós temos uma técnica que a gente não precisa mais dessa parte de sutura, né? Como que a gente faz? Esse aqui é como se fosse um paciente que não tem nem o implante e está querendo colocar os dentinhos, né? Como que a gente faz? A gente vem, pede a tomografia dele, né? E já pede para fazer um molde do guia. O que seria esse guia? Esse guia, o computador vai falar onde o paciente tem mais osso. Então, a gente manda fazer esse guia vem já exatamente aonde nós vamos colocar o implante. Então, a gente vai fixar esse guia na boca do paciente, né? E a gente não precisa cortar. Então, a gente vem com a própria broca, a gente vai tirar a parte da gengiva, a parte do osso, onde nós vamos colocar o implante, já tem a demarcação certinha. Então, a gente vem com a broca, faz e já coloca o implante. A gente já consegue colocar todos esses implantes sem precisar depois dar ponto. Conforme a gente tira o implante, os implantes já vão ficar na região exata. Então, a gente não precisa, tira essa gengiva, corta. O próprio computador já vai indicar pra gente onde nós vamos colocar. Essa técnica, a técnica de implante guiada, ela é boa para um paciente que tem diabetes, né? Que tem pressão alta. Por quê? É uma cirurgia, não é tão traumática. Ela, para o paciente, ela se torna mais confortável. Nós não vamos precisar ter o ponto, nós não vamos precisar ter uma área muito grande de cirurgia. E o paciente sai tranquilo, rápido, toma as medicações e muito obrigada. Até a próxima dica. Seu prédio está seguro? Portaria remota 24 horas da New Line. Segurança e economia de até 70%. É prático e moderno. newlinesegurança.com.br
get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just impossible. 'Cause I love you for infinity. I love you for infinity. 'Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Darling, my soul, you know it aches for yours, and you've been filling this hole. Não passe calor, passe no Atacadão Climatização e deixe seu ambiente mais agradável. Equipe especializada em instalação e manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado residencial e comercial. Em até 12 vezes no cartão, sem juros. Agende seu horário pelo WhatsApp ou faça-nos uma visita. Verificado é aquilo que foi confirmado. Você pode acreditar, confiar, porque já é. Como a graduação na Unifac. Os melhores cursos presenciais em 7 municípios. Com mensalidades a partir de R$ 155,00, com toda a qualidade e estrutura de uma católica. Faça sua matrícula agora mesmo e tenha o seu futuro verificado. Faça a Unifac, a católica de Mato Grosso. when I'm on my own. I always miss you when you're gone. I miss you when you're gone. I call you on the phone. And I always miss you when you're gone. I miss you when you're gone. When are you coming home? I always miss you when you're gone. I miss you when you're gone. I call you on the phone. Instituto Machado. Todas as especialidades em um só lugar. Harmonização facial, implante dentário guiado por computador sem corte, lentes de contato, ozonioterapia. Instituto Machado. Aqui é o seu lugar. Eu espero no meu Deus, confiarei, confiarei. É isso aí, estamos de volta com o programa Show de Saúde, canal 11.1 TV Cuiabá. Muito obrigado aí a todos, nossos patrocinadores, amigos, clientes, parceiros, você telespectador, tá? Como vocês podem reparar, aqui atrás fica rodando os monitores com os nossos apoiadores, nossos patrocinadores que fazem possível esse programa ir ao ar. E também você de casa, né, que manda suas mensagens e participa. Então você que quiser fazer parte do programa Show de Saúde, entre em contato com a gente no telefone que está na tela, que é o 981 18 5862, e eu faço questão de visitá-los pessoalmente para trazer sua marca para o nosso programa. Não só para o nosso programa, né, como também para os outros programas da casa. Como vocês sabem, a TV Cuiabá, a nova TV Cuiabá, hoje uma televisão de ponta aí, atendendo o nosso querido Mato Grosso, nossa Baixada Cuiabana, e levando informações de jornalismo, jornalismo dinâmico, inteligente, com o nosso querido Maxwell Leite, que aliás entra na sequência desse programa, vocês vão ficar, nem muda de canal, vocês vão ficar com o Maxwell Leite trazendo um jornalismo dinâmico, inteligente e objetivo.
e mais outros programas como entretenimento. Nós temos o Digoreste TV, que sou eu mesmo que apresento, que é aquela bagunça que vocês conhecem, dança, festa, sertanejo, esperando vocês e outros colegas também, tá? Doutor, mais uma vez, para você que não sabe, eu estou aqui com o doutor Juliano Sarissarenko, da Clínica Coração em Dia, cardiologista. Nós falamos muito sobre esse assunto hoje, hein? É bem interessante vocês entrarem nas nossas redes sociais e assistirem o programa na íntegra, ou acordar no sábado de manhã, 8 horas da manhã, estaremos no ar com a reprise desse programa na íntegra para você, tá bom? Doutor, o senhor também é médico intervencionista. Eu queria que você explicasse para o nosso telespectador o que é o médico intervencionista. Então, o médico intervencionista ele tem uma formação à parte. Ele, após o término da cardiologia, a gente faz uma nova residência, vamos dizer assim, em intervenção. São 2 anos, no meu caso foi 3 anos. A gente faz vários procedimentos de intervenção na área do coração. Então, a gente chegou, eu fiz no Dante Pazanese em São Paulo. A gente chegava a fazer, por médico, quase 20, 30 procedimentos por dia, cada um. Então, se a gente era em 6, 7, a gente quase 200 por dia. Isso no mês. Pois é, são muitos. E quais seriam esses procedimentos? Então, o que a gente fazia comumente é o cateterismo, que é a angiografia do coração. Esse exame ele é indicado, é um exame específico para avaliar o grau de obstrução das artérias do coração, que está relacionado com infarto. E se identifica se tem ou não obstrução. Se tem, a pessoa pode fazer uma intervenção, que é a desobstrução dessa placa, colocando um stent. A gente sabe que hoje em dia a gente usa stents farmacológicos, que são stents preparados com remédios que diminuem a reação inflamatória local e melhora a resposta do tratamento, ou seja, da desobstrução a longo prazo. Esses stents como se fosse um suporte para a formação de uma nova luz no caminho do vaso. Em geral, são feitos de nitinol. É uma malha fina. Existem stents absorvíveis também, que estão em pesquisa. E a grande maioria dos pacientes, essa é a principal intervenção, a angiografia e a intervenção com stent. Existem outras intervenções na área da cardiologia, como o implante valvular, que hoje em dia é comum na artéria aórtica, na válvula aórtica, mas existe intervenção nas outras válvulas. Aliás, em todas as válvulas do coração a gente consegue fazer intervenção. Existem intervenções para fechamento de malformação, que é a comunicação interatrial, ou foramioval patente, que diminui a chance de algum derrame, ou a própria insuficiência cardíaca, se a comunicação interatrial, por exemplo, é muito grande. Existem intervenções na área de pulmonar também. É muita coisa, né? É muita coisa. Dá para fazer outro programa falando só isso. É isso, dá para fazer outro programa só falando isso. Vamos Mas fazer, alguma das... Só alguns detalhes. Inclusive, falando em fazer outro programa, aproveitar e comunicar ao nosso telespectador que nós não temos ainda uma data prevista, mas nós vamos começar uma vez por mês, estar fazendo com o Dr. Juliano Sarissarenko um podcast, tá? Que depois eu vou estar passando para vocês, horário, data certinho. Não resolvemos ser na primeira semana do mês, na última semana do mês, no meio do mês, mas a gente vai estar passando. Na última, né? Na última, né? Normalmente na última semana, que eu acho que é mais tranquila, né? Na última semana do mês a gente vai estar fazendo um podcast direto aqui dos estúdios do Digoreste, tá? Onde o doutor vai estar trazendo dicas fantásticas, poderosas aí,
para que você tenha uma vida saudável, um coração saudável, tá? Então tá aí a dica, a gente vai estar avisando vocês que esse podcast vai acontecer. Uma vez por mês nós vamos ter um podcast de cardiologia, tá? Intervenção, né? Intervencionista também, com médico intervencionista, aqui direto transmitido pelo YouTube, Facebook, audiovisual, tá ok? Doutor, voltando para as perguntas aqui, porque o nosso tempo está curto, a gente tem que acabar o programa, infelizmente. Vamos falar um pouco de Covid. Eu tenho 2 perguntas sobre Covid. Eu queria que o senhor explanasse isso para a gente. O Covid pode deixar sequelas cardíacas? E quais são essas sequelas? Quem pergunta é Maria Coelho, ela é do Goiabeiras, aqui de Cuiabá. Então, a Covid é uma doença inflamatória que pode acometer várias partes do organismo. Foi devastadora no início, né? Então, quanto maior a gravidade da Covid, maior o acometimento cardíaco também. E por isso, maior chance de morte. Os acometimentos cardíacos podem ser ou por uma inflamação do músculo do coração, que é a miocardite, uma formação do pericárdio, pericardite, ou às vezes até uma formação de trombo, de infarto dentro do coração, uma obstrução da artéria do coração. Já atendi paciente de 20, 30 anos com sequela da Covid desse caso, infartado, a gente teve que tratar. E essa é uma das características que pode acometer o coração. Nesse acometimento do coração pode deixar sequelas a longo prazo, em alguns casos pode até evoluir com insuficiência cardíaca, o paciente tem que tomar remédio pro resto da vida, irreversível, e alguns casos de inflamação do coração que a longo prazo ele se vamos dizer assim, melhora, porque diminui a inflamação e aí acaba sumindo do coração, mas tudo acompanhado com o cardiologista e com exames de imagem para avaliação, como uma ressonância. A outra pergunta que eu tenho aqui é da Simone Rubins, ela é do Jardim das Américas, Cuiabá. Como o Covid afeta o coração? O senhor meio que já falou para a gente nessa resposta, que essa inflamação, né? Doutor, uma curiosidade minha, o senhor atendeu durante todo esse período de Covid, né? Não atendi. O senhor atendeu. Não parei um dia. Então, os casos, porque daí envolveu a ansiedade, envolveu a preocupação da Covid, envolveu várias coisas. A pessoa tinha um sintoma, corria para o médico. Sim. Isso é fato. Um percentual muito grande, que chegou até a deixar os órgãos preocupados, os órgãos públicos e médicos, né? A sociedade médica preocupada, por quê? Porque os hospitais estavam entupidos e as pessoas estavam se contaminando sem ter nada. Às vezes era um caso de ansiedade. Isso deve ter acontecido na clínica com o senhor. E, o senhor assistiu, o senhor acredita que esse problema ele aconteceu mais para quem está no interior ou mais na capital? Eu digo porque muita gente de fora veio para Cuiabá por não ter recursos lá. Não, mas eu acho que como foi uma doença, foi uma pandemia, eu acho que ela cometeu, no modo geral, tanto no interior quanto na capital. Talvez quem estivesse no interior, por ter, às vezes, um pouco menos de recurso na área da saúde, talvez tenha sofrido mais pela exposição e dificuldade do tratamento. Mas como é uma doença que não teve respeito com classe, vamos dizer assim, ela... Não respeitou nada, né? Não respeitou classe social, sexo, não respeitou cor, nada. Ela atacou e pronto. Aliás, está atacando ainda, né, gente? Nós temos que tomar cuidado, porque a Covid está aí. Hoje, muita gente fala da vacina, muita gente continua impressionante, mas muita gente ainda é contra a vacina. E os casos que nós temos mais graves agora são de pessoas que não tomaram a vacina. E tem muita gente, erroneamente, falando o quê? Não, mas fulano tomou as 4 doses, 3 doses, mesmo assim pegou Covid. Mas ninguém disse que não ia ter o problema da Covid. Só que a Covid, ela passa
a vir de uma forma bem mais leve, bem mais fraca, para quem se cuidou, para quem tomou as vacinas. É isso que nós temos que entender. Quem está imunizado não está livre de ter o problema, não é isso, doutor? Só que vem de uma forma mais branda, né? E quem não tomou as vacinas está totalmente despreparado. Então, se ela pegar, ela vai pegar de uma forma bem mais agressiva. Então, gente, vamos tomar vacina, vamos procurar cumprir. Não adianta meter o pau no governo se a gente não fazer a nossa parte. A mesma coisa acontece com a dengue. Todo mundo reclamando da dengue, mas ninguém está olhando o quintal. Então, poxa, vamos olhar o quintal, vamos manter o quintal limpo, sem acúmulo de água, porque nós vamos estar nos protegendo e protegendo nossa vizinhança, nossos vizinhos. Então, vamos se atentar a isso. Eu recebi aqui o doutor Luciano, da IME, do Instituto Mato Grossense de Infectologia Interna, faz umas 2 semanas atrás, e ele falou uma coisa que ele está certo, é um absurdo hoje se morrer de dengue nesse país. Morrer de dengue nesse país é um absurdo, porque a prefeitura, os órgãos públicos estão fazendo a sua parte. Quem não está fazendo é a população. Então, uma pessoa ter uma dengue hemorrágica e ir a óbito é um absurdo, porque isso já devia ter sido erradicado, já devia ter passado se todo mundo tivesse se unido. Mas é a mesma coisa do infarto. O infarto, eu sempre costumo dizer que a pessoa ela só infarta se ela quiser, ou seja, se ela não acompanhar adequadamente com o médico e o médico também não pedir exames. Então, se ela tiver um acompanhamento adequado, fizer o tratamento, ela não infarta. Eu costumo sempre dizer que o infarto ela é uma doença que pode ser evitada. Pode ser evitado. Tá, isso foi meio que um puxão de orelha em mim, né? Porque ele é meu cardiologista, é meio que um puxão de orelha. Eu tomei uma bronca semana passada, gente. Fui lá, tinha deixado de tomar um remédio e tomei uma bronca. Mas tem que ser assim mesmo, doutor. Tem que ser assim porque nós temos que nos cuidar. E às vezes na correria do dia a dia, a gente acaba atropelando coisas que são fundamentais para a sua sobrevivência. Entendeu? Para você curtir mais sua família, para você curtir mais a sua vida, você tem que cuidar da vida. Não tem jeito, é isso, não tem outro caminho. Doutor, chegamos ao fim de mais um programa, infelizmente está acabando. Eu quero agradecer demais ao meu querido telespectador, 1h30 aqui com a gente, tendo informações sobre cardiologia. Como eu disse, quem não pegou no início esse programa com o Dr. Juliano Sarissarenko, sábado, 8 horas da manhã, ou pelas nossas redes sociais que estão na tela, tá? Entra lá, assiste o programa, deixe seu comentário, deixa sua dica, entra lá no nosso YouTube, deixa um joinha pra gente, inscreva-se na página, tá bom? Programa Show de Saúde está aqui, feito por nós, para você, com você. Continue nos ajudando. Doutor, suas considerações finais, fique à vontade. Eu acho que as pessoas têm que se cuidar mais, né? O paciente jovem tem que fazer avaliação no cardiologista, assim como os pacientes também, de uma maneira geral, principalmente os pacientes que têm fator de risco que já usam o remédio, tem que medir a pressão adequadamente em casa, tem que fazer o uso do remédio, não pode esquecer, tem que comprar. Se o médico passou, converse com ele para avaliar se tem ou não que parar ou não, ou trocar. E sempre acompanhar com o cardiologista, principalmente aqueles pacientes que estão fazendo atividade física. O coração ele emite sintomas sim, e o infarto pode ser evitado. É isso aí. Muito obrigado ao Dr. Juliano Sarissarenko. Mais uma vez, quero agradecer a você de casa, agradecer ao Ítalo, nosso parceiro, que está aqui com a gente na produção. Alguma pergunta, Ítalo? Tá tranquilo? Então é isso aí. Fiquem todos com Deus. Até a semana que vem, se Deus quiser. E agora vocês ficam com o Maxwell Leite, trazendo para vocês um jornalismo inteligente, dinâmico e autêntico. Tchau, gente! Aquele dia vai levantar a voz,
que vai decretar o que vai ser de cada um de nós. Como ocultarás tantas patifaria depois de fortunas confidas, porque a Bíblia Deus quer te consolar com labaredas de fogo em cada sina. Não passe calor, passe no Atacadão Climatização e deixe seu ambiente mais agradável. Equipe especializada em instalação e manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado residencial e comercial. Em até 12 vezes no cartão, sem juros. Agende seu horário pelo WhatsApp ou faça-nos uma visita. Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Darling, my soul, you know it aches for yours, and you've been filling this hole. Instituto Machado. Todas as especialidades em um só lugar. Harmonização facial, implante dentário guiado por computador sem corte, lentes de contato, ozonioterapia. Instituto Machado. Aqui é o seu lugar. Seu prédio está seguro? Portaria remota 24 horas da New Line. Segurança e economia de até 70%. É prático e moderno. newlinesegurança.com.br. When I'm on my own, I always miss you when you're gone. I miss you when you're gone. I call you on the phone, and I always miss you when you're gone. I miss you when you're gone. When are you coming home? I always miss you when you're gone. I miss you when you're gone. I call you on the phone. Verificado é aquilo que foi confirmado. Você pode acreditar, confiar, porque já é. Como a graduação na Unifac. Os melhores cursos presenciais em 7 municípios. Com mensalidades a partir de R$ 155, com toda a qualidade e estrutura de uma católica. Faça sua matrícula agora mesmo e tenha o seu futuro verificado. Faça a Unifac, a católica de Mato Grosso. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this.